da liderança do pastor Fábio Reis, e eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo. Por onde temos passado, o Senhor tem nos confiado o ministério profético, e nós temos trago um despertamento para a igreja acerca de gerar expectativa no coração para o momento da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não sai à toa da boca do Senhor, mas ela cumpre propósitos. E eu não sei se você acredita, mas o Senhor tem propósito estabelecido para essa noite sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor nos trouxe até este lugar com um propósito. Por isso, pode começar a gerar uma expectativa no teu coração, porque eu creio que você vai sair daqui alimentado por essa palavra. Eu creio que você vai sair daqui com o teu coração queimando através da palavra do Senhor, que renova as nossas forças. Você crê nisso? Você pode falar para o Senhor: Senhor, eu quero receber de Ti. Senhor, eu estou sedento pelo Senhor nesta noite. Senhor, eu sei que basta uma palavra Tua liberada sobre a minha vida e toda a minha história pode ser transformada. Senhor, eu sei que há poder em Ti, que Tu és o próprio poder, e basta uma palavra, um olhar Teu, um toque Teu sobre a minha vida, e todas as coisas podem ser transformadas. Você que crê que o Senhor tem novidade de vida nesta noite para você? Aleluia! Abra a palavra do Senhor em Atos. Louvado é o nome do Senhor. Atos, capítulo 3. Versículo 6. Tu és santo, Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer assim. Amém? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus? Soberano Deus, nós te glorificamos nessa noite. Nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és fiel. E é por Tua causa, Senhor, que nós entramos por essas portas. Nós bem sabemos, ó Pai, que operando o Senhor, quem é que pode impedir? Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta hora. Fala, Senhor, e não te cales. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Eu me coloco, ó Deus, na tua dispensação, ó Pai. Senhor, que seja o Teu Espírito Santo ministrar e não eu. Pai, me coloco como instrumento nas Tuas mãos. E clamo ao Senhor, faça de acordo com a Tua vontade. E se porventura, Senhor, em algum momento, ó Pai, tentar sair algo de mim aqui, que o Senhor me faça calar, mas que a Tua, Senhor, voz, que a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, seja revelada aos nossos corações nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, que nada, Senhor, possa impedir o Teu agir. Nós já repreendemos aqui, ó Pai, todo o levante do inferno, toda distração, Senhor, e tudo aquilo, ó Pai, que possa tentar paralisar o que o Senhor tem para realizar em nosso meio. Repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus. E nós queremos, ó Pai, nesta noite, declarar que só o Senhor é Deus. E declarar, ó Pai, que nós estamos sedentos para ouvir a Tua poderosa voz. Fala aos nossos corações, nós clamamos a Ti e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Querido, o texto que nós lemos, um texto muito conhecido pela igreja e que o Senhor ministrou muito ao meu coração no dia de hoje. A palavra de Deus vai dizer que agora Pedro, estando diante deste coxo, ele vai dizer para ele: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí, eu me peguei perguntando, o que Pedro tinha? Nós conhecemos bem a história de Pedro, mas o Senhor quer nos fazer lembrar algumas coisas nessa noite. Pedro
Nós vemos no capítulo anterior, em Atos 2, que ele estava ali quando se cumpriu o dia de Pentecostes. Ele estava ali reunido naquele lugar, quando de repente se ouviu um som, como de um vento impetuoso que entrou e encheu todo aquele lugar. E eles ficaram tomados pelo Espírito Santo de Deus. E naquele dia eles falaram em outras línguas e ficaram cheios. A palavra de Deus vai dizer que Pedro ali, então, ele começa a notar que as pessoas que olhavam não entendiam e começavam a achar que eles estavam embriagados. Naquele dia, quando Pedro recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi tomado de uma ousadia, de uma autoridade muito grande. E ele se levantou para explicar o que estava acontecendo. E ele falou, olha, o que está acontecendo aqui foi o que foi profetizado nos dias do profeta Joel. E derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E Pedro ali, ele fez o seu primeiro discurso, e a palavra vai dizer que no seu primeiro discurso, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. E aí a gente começa a entender que o que Pedro tinha era o Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder para curar e para operar grandes maravilhas na vida do homem. Mas quando eu pensando nisso, eu comecei a refletir. Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. E o que mais Pedro tinha? Pedro tinha também uma história, uma trajetória, um testemunho. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração o seguinte, que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas nessa noite um testemunho. E o teu testemunho vai gerar na vida de outras pessoas testemunho também. Acerca das grandes coisas que o Senhor tem feito em nós. O Senhor também fará coisas através de nós. E aí eu comecei a pensar a respeito da vida de Pedro. Uma trajetória muito conhecida. E eu acho lindo na Bíblia, e eu amo a Bíblia, porque o Senhor, Ele não apresentou aqui essas pessoas como sendo algo que foge da nossa realidade. Se a gente parasse para analisar somente essa parte da história de Pedro, em que Pedro estava tomado pelo Espírito Santo de Deus, em que Pedro estava ali pregando e muitas almas se convertendo, cheio, se nós parássemos somente nessa parte, talvez você olhasse para mim hoje e falasse, Laís, isso não se aplica na minha vida. Talvez eu olhasse, se nós vivenciássemos e lêssemos somente as vitórias dos homens aqui e das mulheres bíblicas, nós talvez diríamos, olha, isso não se aplica à minha vida. Mas o interessante é que a Bíblia deixa bem claro que a vida de Pedro foi uma vida de altos e baixos, uma vida de acertos e também de erros. Nós vemos que a vida de Pedro foi uma vida em que Pedro também tinha fraquezas, Pedro também tinha deficiências. Mas nós vemos também que Pedro caminhou com Jesus, e quando a gente caminha com Jesus, o Senhor transforma o nosso caráter, e o Senhor nos capacita para as suas promessas. A Bíblia vai dizer então, que em certo episódio da vida de Pedro, Jesus se aproxima do barco de Pedro. Pedro era um pescador. E Pedro ali estava cansado. Quem sabe pessoas aqui entraram hoje cansadas. E o Senhor está dizendo, eu já estou indo ao teu encontro nessa noite. Pedro estava cansado, ele estava frustrado, porque ele tentou pescar a noite inteira e nada conseguiu pegar. E então chega Jesus, e Jesus decide pregar do barco de Pedro. A multidão o apertava para ouvi-lo, e ele começa a pregar do barco de Pedro. E agora a Bíblia vai falar que, quando Jesus termina de falar, quando Jesus termina o seu discurso, ele vai falar para Pedro, olha, lança a rede novamente. E Pedro ali fez uma pesca maravilhosa. A Bíblia vai dizer que então Pedro vai se prostrar diante de Jesus e vai dizer, retira-te de mim porque eu sou pecador. Querido, então Jesus vai dizer, olha Pedro, agora você vai passar a ser pescador de homens.
O que Pedro era agora? Um pecador, mas um pecador com uma promessa. Você tem promessa de Deus liberada sobre a tua vida? Talvez você entrou aqui dizendo: Jesus, eu sou tão pecador, eu não sei como tem sido a tua história, como foi a tua semana, como tem sido a tua trajetória. Mas tem promessa de Deus liberada sobre a tua vida. E o Espírito Santo de Deus fala nessa noite: ei jovem, ei moça, eis que eu estou trabalhando no teu coração. E essa fraqueza e esse pecado não permanecerá, porque eu vou cumprir em você as minhas promessas e os meus propósitos. Aleluia! Agora Pedro era um homem que tinha promessa. E ele começa a caminhar com Jesus. Durante o ministério de Jesus, Pedro estava sempre presente. E a Bíblia vai dizer que Pedro, em alguns momentos, teve grandes acertos. Em alguns momentos, ele também fraquejou. Nós vemos alguns episódios muito interessantes na vida de Pedro, que marcaram, que nós conhecemos muito bem. Pedro demonstrou uma fé tremenda andando sobre as águas. E logo depois teve medo. A Bíblia mostra muito bem a nossa humanidade. Pedro também, quando Jesus questiona os discípulos, dizendo: olha, quem dizeis que eu sou? E Pedro então se levanta dizendo: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por revelação do Espírito Santo, Pedro declara aquilo, uma declaração muito linda. E logo depois Jesus vai dizer para ele: olha Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Isso é muito tremendo. E aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra também será desligado no céu. Olha que coisa maravilhosa. Porém, logo depois o texto vai dizer o quê? Que Pedro reprova Jesus, quando Jesus está explicando a importância dele morrer e ressuscitar. E Pedro vai dizer: Jesus, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. E Jesus vai dizer para ele: arreda Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Ali Pedro também é repreendido. E sabe o que eu entendo, querido? Pedro, ele mesmo sendo repreendido em alguns momentos por Jesus, como também aconteceu quando ele cortou a orelha daquele soldado e foi repreendido por Jesus, ele permaneceu. Ele permaneceu caminhando com Jesus. E sabe o que o Senhor está nos dizendo nesta noite? Olha, querido, ainda que você tenha debilidades, ainda que você tenha deficiências, fraquezas diante do Senhor, permaneça, porque a obra que o Senhor começou na tua vida, Ele vai concluir. Permaneça. Pedro não simplesmente ouviu a repreensão e foi embora, mas ele permaneceu. E por isso que sobre Pedro, que era pedra, foi edificada a igreja. Por quê? Porque ele tinha uma resistência, ele permanecia. E trazendo isso para os nossos dias, queridos, nós, como juventude, hoje o culto de jovens, querido, nós precisamos entender a necessidade de permanecer, a necessidade de sermos constantes na presença do Senhor, a necessidade de entender que nós estamos em um processo, mas que o Senhor vai gerar grandes coisas através de nós. Eu tenho entendido que o Senhor tem nos levantado nessa geração, uma geração que tem caminhado sim para a perversidade, uma geração que tem sido muito assolada pelo inimigo, uma geração em que tem se trancado dentro do quarto em depressão, uma geração com fortes crises de ansiedade, mas o Senhor quer nos levantar nesta noite como igreja, porque a palavra liberada sobre nós é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo.
Mas para isso o Senhor está dizendo o que é necessário. Permaneça diante de mim, porque eu continuo te ensinando. Aleluia. Aleluia. E Jesus, nesse texto, ele vai chegar a dizer para Pedro: olha, tu és pedra de tropeço para mim. Porque você não está entendendo o propósito. E mesmo assim, Pedro permaneceu, cheio de fraquezas, mas sabia o que queria. E o Senhor nos pergunta hoje, mesmo diante das nossas fraquezas, será que verdadeiramente nós temos tomado uma decisão diante do Senhor, de seguir com Ele e deixar Ele trabalhar no nosso coração? E eu acho muito interessante, quando o profeta Jeremias vai dizer, ele disse: olha, Senhor, eu vou parar de falar do teu nome. E depois ele mesmo segue dizendo: mas aí, tinha um fogo ardendo dentro de mim, e eu estou exausto tentando contê-lo. Olha só, querido, deixa eu te falar uma coisa: aquele que colocou a mão no arado, ele não tem mais como voltar atrás. Aquele que colocou a mão no arado não tem mais como voltar atrás. E eu não sei se é assim com você, mas às vezes a gente se pega fraco, desanimado, e a gente fala: Jesus, não vai dar mais não. Só que aí, de repente, aquele fogo do Espírito Santo nos envolve de uma maneira tão tremenda. E aí, quando a gente vê, a gente já está colocando louvor dentro de casa de novo, orando de novo, se consagrando de novo, porque tem promessa de Deus liberada sobre a nossa vida. Então, independente da maneira como você entrou por essas portas, às vezes a gente olha para a situação e pensa: acabou. E o Espírito Santo está dizendo: essa situação vai simplesmente deixar o teu testemunho mais bonito. E as pessoas vão olhar para você e não vão te conhecer. Porque quando o meu Espírito Santo descer sobre a tua vida, as pessoas vão ver a transformação que eu fiz na tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Que coisa linda é perceber a maneira como o Senhor trabalha na vida do homem. Aleluia! E em outro episódio, Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: olha, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Querido, eu não sei se você entende isso, mas a palavra de Deus é profética. E a palavra de Deus, ela não ficou parada no tempo. E o Senhor está dizendo: eu roguei por pessoas aqui nesta noite. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. E ele vai dizer: olha, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aleluia, eu fico imaginando Pedro lá depois, em Atos 2, se lembrando disso. Dizendo: eu estou cumprindo o que o Senhor liberou sobre a minha vida, de fortalecer os meus irmãos. E é interessante que Pedro ali, achando que estava pronto, olha, Pedro disse: eu estou disposto a morrer contigo. Eu vou contigo, Senhor, se necessário for, até a morte. E Jesus vai dizer: olha, ainda hoje, Pedro, tu vai me negar. A gente conhece muito bem essa história, de que Pedro negou Jesus e chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, sabe por quê? Porque quando a gente começa a se envolver com as coisas do Senhor, quando a gente começa a se envolver com o Espírito Santo de Deus, a gente entende a necessidade de levar uma vida santa, entende a necessidade de andar nos propósitos do Senhor, e a gente passa a amar o Senhor, e a gente quer agradar ao Senhor. Então Pedro chora amargamente, arrependido. Mas interessante que o Senhor, quando olha para a gente, Ele não vê esse teu momento que você está vivendo de uma forma isolada. O Senhor, quando te olha, Ele vê toda uma trajetória, e Ele enxerga também as intenções do teu coração. O Senhor, quando Ele te olha, Ele te vê por inteiro.
Às vezes as pessoas contemplam, olham para você e enxergam a tua aparência. As pessoas olham para você e enxergam o teu momento. O Senhor não, Ele vê a tua história. E o Senhor está dizendo, esse teu momento não define o teu final. Porque eu sou o Deus da tua vida e da tua trajetória. Jesus é o teu Deus, o Senhor é o teu Deus. Ele está dizendo só o teu Senhor, então esse momento não define o teu final. Aleluia! Então agora, a Bíblia vai dizer que Pedro está chateado, está triste. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus? E quando foram mandar recado lá para os discípulos, disseram, avisa aos discípulos. E mais quem? E também a Pedro. Jesus estava dizendo, olha, Pedro é meu. Independente dessa situação, você é do Senhor. E o Senhor vai te renovar nessa noite. Independente do levante do inferno contra a tua vida, você é do Senhor. E o Senhor não desiste de ti. O Senhor não te abandonou. Avisa aos discípulos. E também a Pedro. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que depois de Jesus já ter se manifestado 2 vezes. Quantas vezes? Para saber se você está comigo. 2 vezes aos discípulos. O que vai acontecer? Ele vai se manifestar mais uma vez na praia. E Pedro estava pescando. E a Bíblia vai dizer que novamente ele não tinha pegado nada. E a Bíblia vai dizer que eles não reconheceram a Jesus. E Jesus chega e faz uma pergunta. Tem alguma coisa para comer? E eles disseram não. Aí Jesus vai falar, olha, lança a rede do lado direito do barco. E a Bíblia vai dizer que novamente eles pegaram muitos peixes. E aí reconheceram que era Jesus. Pedro se lançou no mar e os outros discípulos foram ter ao encontro de Jesus. Quando Pedro chega, Pedro se depara com o seguinte cenário. Brasa, peixe, pão e Jesus. E o Espírito Santo ministrava no meu coração hoje. Que Jesus está aqui com peixe e pão, alimento para a tua alma. Meu Deus. O Senhor está aqui com brasa, porque o Senhor nesta noite decidiu te aquecer novamente. E o fogo que um dia ardeu no teu interior voltará a arder nesta noite. O Senhor está aqui com alimento, ei. O Senhor está aqui com brasa, ei. O Senhor nesta noite quer te envolver. Eu fico feliz demais com esse tipo de tema. Porque nós precisamos sim buscar em todo momento não perder a chama que arde no nosso peito pelo Espírito Santo de Deus. Eu fico feliz demais com esse tema, porque é necessário que o cristão permaneça com o seu coração abrasado. Eu fico feliz demais quando a igreja se levanta para buscar da parte do Senhor um avivamento. Entendendo quem é, entendendo a sua identidade, entendendo que nós somos chamados para esse tempo para grandes obras. E aí o Espírito Santo, de maneira tão linda e tão poderosa, ele começa a trabalhar no nosso caráter, trabalhar nas nossas emoções, trabalhar em nós de maneira que ele nos prepare e nos capacita para essa obra. Eu fico feliz demais quando eu vejo esse tipo de tema, de pessoas que reconhecem que necessário é estar com o coração ardendo pelo Espírito Santo de Deus, porque quem faz e quem opera é somente o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, nessa noite, quer trabalhar em você, porque através de você, o Senhor está dizendo, tenho eu grande obra
A igreja do Senhor, ela não para, ela avança em todo o tempo. A igreja do Senhor, aleluia, é poderosa, porque o Senhor derramou poder sobre a sua igreja. E neste tempo em que o inferno tem se levantado de maneira terrível para prender pessoas, nesse tempo em que muitos estão entrando numa apostasia da fé, o Senhor quer usar a minha vida e a tua vida. Por isso eu quero te encorajar nessa noite, te dizendo, olha, como Pedro, eu sei que tu é fraco. E te dizendo, olha, como Pedro, eu também sou muito fraca. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós servimos a um Deus que é forte, nós servimos a um Deus que é poderoso, e eu quero te encorajar nessa noite a voltar a usar, quem sabe você parou, a voltar a usar as ferramentas que o Senhor colocou em nossas mãos, a voltar a ter devocionais com o Senhor, a voltar a dobrar os teus joelhos, a voltar a profetizar, a voltar a louvar dentro do teu lar, a voltar a profetizar dentro da tua casa. Eu quero te encorajar nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus nessa noite te enche para isso. E o Senhor está dizendo, eu estou renovando forças aqui nesta noite, para você começar a levantar de novo de madrugada dentro dessa tua casa, e colocar o teu joelho no chão, para você voltar a pagar preço pelo teu chamado e pelo teu ministério, para você se entregar de novo, para você sentir de novo o Espírito Santo aquecendo o teu coração. O Espírito Santo está dizendo, eu estou liberando uma graça diferente nessa noite sobre este lugar. Eu estou liberando nessa noite uma unção diferente, uma unção de fortalecimento. Tem brasa aqui nessa noite, aleluia, tem alimento aqui nessa noite, tem renovação aqui nessa noite. E o Espírito Santo está dizendo, eu quero tão somente ouvir o teu clamor. A partir do momento que nós reconhecemos, queridos, diante de Deus, o quanto dependemos dele, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida de maneira sobrenatural. E eu quero te encorajar a começar a viver coisas extraordinárias com o Senhor. Porque você não serve a um Deus qualquer, a um Deus comum. Você serve a Deus de coisas extraordinárias. Você serve a um Deus extraordinário e poderoso. Será que você pode ter dimensão do poder desse Deus? É claro que nós não temos. Um Deus forte e poderoso. E que você tenha ardendo no teu coração o desejo de ter experiências profundas com Ele. Sair do raso e mergulhar nos mistérios do Senhor, que coisa gloriosa! Coisas gloriosas o Senhor nos revela no nosso secreto. Coisas poderosas o Senhor nos revela no íntimo. Aquele momento no nosso quarto em que a gente dobra o joelho e se quebranta na presença do Senhor, porque a maneira de se achegar diante do Senhor não mudou. É coração contrito e quebrantado que o Senhor não despreza. Aquele momento que a gente se prostra diante do Senhor e que o Espírito Santo vem e aquece a nossa alma. Aquele momento que a gente levanta com a roupa toda molhada, de tanto que a gente se prostrou, de tanto que a gente se rendeu e se doou, e o nosso corpo sente o aquecer do Espírito Santo de Deus. Se você está dizendo, há quanto tempo eu não sinto isso, não perca a oportunidade de se render nesta noite e dizer, Senhor, eu preciso sentir o teu toque. Eu preciso sentir o teu toque. Eu preciso sentir o teu poder nessa noite. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque nós vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. O ministério de louvor, vocês me ajudam? Deus é poderoso nesta noite para renovar as tuas forças. Aleluia.
Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. O Espírito Santo nessa noite quer ouvir a tua voz. E nós vamos começar agora glorificando ao nome do Senhor e reconhecendo quem Ele é. Reconhecendo o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Depois nós vamos nos prostrar e dizer para o Senhor quem nós somos. Reconhecendo que nós somos pecadores, falhos e dependentes. Quem sabe você tem coisas aí para confessar ao Senhor. E você precisa dizer para Ele: Senhor, entra nessa situação. Entra, Senhor, nessa causa. Entra, Senhor, nessa minha dificuldade. Porque eu não tenho conseguido caminhar mais. Entra, Senhor, porque eu tenho sentido a chama se apagar dentro de mim. Nós vamos nos colocar assim. E depois nós vamos clamar. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai encher essa casa nessa noite. Nós vamos clamar, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Deus forte e poderoso na batalha realizará por nós nessa noite. Ele renovará as tuas forças. Ele renovará as tuas forças. Voltará a alegria para a tua casa. Voltará a harmonia para dentro do teu lar. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Você pode começar a clamar agora. Tu provens o Espírito. E eu me entrego, Eu Jesus. me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-nos, ó Deus. Enche-me. Tu provês o fogo. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito E eu me eu entrego. me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-no, Senhor. Enche-no, Senhor. Enche-no, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me.